Vamos lá que tem gente esperando. Bom dia, primeira série. Hoje são 20 de outubro de 2020, 8 horas e 11 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula, tá? E aguardando mais um pouco as pessoas chegarem aí, né? Estão começando a entrar. O objetivo da nossa aula hoje é finalizar os conteúdos do capítulo 10 do volume 4 da nossa apostila, tá? Está falando de hidrosfera, já falamos mais ou menos de ciclos hidrológicos, elementos dos rios. Hoje a gente vai especificar um pouco bacias hidrográficas, tá? Então vamos lá, para a gente dar início a isso, aguardar mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Beleza? Espero que todos estejam bem, né? Gustavão chegando na área. Valeu, Gustavo. Então vamos lá, gente. Vamos, enquanto o pessoal vai chegando, vamos dar só uma recapitulada rapidinho do que a gente falou na aula passada, tá? Começamos, bom dia, isso aí, bom dia, Bárbara, Gustavo, a todos vocês, todos, tá? Os elementos dos rios, desde a sua formação na nascente até o seu fim na foz, ele cria um percurso, um caminho, que pode ser de milhares, centenas de quilômetros, né? Os rios, eles podem ter uma extensão curta, média e longa. A maior extensão de um rio no mundo fica aqui na América do Sul, é o rio Amazonas. Ele percorre, olha só, um caminho de mais de 7.300 quilômetros de extensão. É muita raça de caminho para esse rio. E para ele se constituir no maior rio do mundo, ele tem que ter seus afluentes, seus tributários. São os menores rios que vão enchendo esse rio até ele chegar à sua foz. Vimos também alguns conceitos em hidrografia. O termo montante é onde o rio começa a se montar mais próximo à nascente. Jusante é quando ele percorre mais próximo à sua foz. São termos importantes para vocês. Vimos os regimes de abastecimento de um rio, principalmente o pluvial, as chuvas que reabastecem constantemente esses rios. O derretimento de geleiras, de neve, né, que é o regime nival também. Então a gente tem esses regimes de abastecimentos dos cursos dos rios em nossas diferentes regiões do mundo. Vimos a parte superior do rio, onde ele começa a se montar próximo à nascente, o curso médio e o curso inferior. Vimos, né, a velocidade maior lá em cima, né, porque está mais inclinado, menor aqui embaixo. Criamos esse tipo de comparação aqui, curso superior mais íngreme, curso médio um pouco mais suave, e o curso inferior é uma área vasta de planícies, né, onde o rio vai jogar sua água ou no mar, principalmente, ou em outros rios. Vimos os tipos, os cursos do rio em curva, meandros, em reta, retilíneo, né? Então vamos lá. Os tipos de fozes, né? O estuário tem uma única saída, o delta cria canais, ilhas de escoamento. Aí mostramos aqui exemplos de áreas, né, de fotografias aéreas de uma foz em estuário. A foz do estuário do Rio Doce, ele deságua numa boca só, lá em Regência e Linhares. Alguém de vocês já deve ter ido lá em Regência e ter chegado na foz do Rio Doce lá, tenho certeza, eu já fui. A foz do Rio Delta, como é o exemplo do Rio Nilo, lá no Mar Mediterrâneo, no norte da África, onde ele deságua lá. Beleza, gente? Vamos lá. Vimos também a drenagem dos rios, exorreica, onde a maioria dos rios, externa, fora, onde o rio vai desaguar no mar ou no oceano, para fora do continente, por isso esse nome exorreica. Endorreica, quando um rio ele deságua dentro do interior de um continente, geralmente dentro de um outro rio ou um lago. E eu também não falei, não destaquei, mas vou destacar hoje a criptorreica,
são as cavernas, quando os rios eles vão jogar sua água, desaguar em águas subterrâneas e locais profundos que formam cavidades, que formam as cavernas. As cavernas são consequências da drenagem criptorreica dos rios, além de outra drenagem arreica, principalmente em regiões semiáridas, onde o rio vai desaguar em áreas, olha aqui, ó, em dunas, em áreas com areias, né, com drenagem de areias argilosas. Então, esses tipos de drenagens aí dos rios, beleza? Hoje a gente começa a falar de uma bacia hidrográfica. Quando a gente fala bacia hidrográfica, a gente fala de uma área que é drenada por um rio principal e seus tributários. Olha essa linha aqui imaginária que marcamos de uma bacia hidrográfica. Então essa bacia hidrográfica ela drena toda essa região aqui, ó, e ela tem suas subdivisões. O rio, que é a nascente onde nasce o rio principal, e ele vem percorrendo. O tributário é um pequeno rio que vai desaguar num rio maior, num afluente, depois no rio principal. O leito do rio é onde as águas passam pelo caminho. O fundo do rio, não é, gente? Ali tem uma área onde o rio vai cortando por centenas, milhares de anos e criando um caminho natural ali, tá? E os elementos das bacias, a foz, desculpa, é onde o rio chega na sua parte final, tá? Então, quais seriam os elementos da bacia hidrográfica? O divisor de água. O divisor de água é essa linha aqui, tá? É o ponto mais alto da bacia hidrográfica, para onde vai a drenagem do rio. Então, toda bacia hidrográfica tem seus divisores de água, ou seja, ó, olha um divisor de água aqui, olha os rios para onde ele está correndo, olha esse rio para onde ele corre. Então, os divisores de água são os pontos mais altos de uma bacia hidrográfica e ele define o limite de uma bacia para outra. Ela é chamada de interflúvio, ou seja, entre rios. Ó, um interflúvio aqui, ó, um divisor de água aqui. Ó. Deixa eu passar a caneta aqui para vocês entenderem melhor isso aqui. Ó. Isso aqui é um interflúvio porque é um ponto mais alto e aqui reparem para onde divide uma bacia hidrográfica que corre nessa direção e outra bacia hidrográfica aqui, ó, ela vem para cá e corre nessa direção. Então o interflúvio ele divide duas ou mais bacias, é o ponto mais alto, ó, para onde está correndo as águas dos rios. Nessa bacia para essa área aqui. Nessa aqui para essa aqui. Então, interflúvios ou divisores de água são os pontos mais altos que dividem, né, ou que limitam bacias hidrográficas. Tá? O rio principal é o rio coletor que faz a drenagem dos afluentes. Ó. Por que esse aqui é um rio principal? Espera aí, deixa eu apagar aqui. Tem um Davi tá chegando aí, vamos lá, Davi. Ó, repare que tô apagando aqui com a caneta. Reparem aqui que o rio principal é aquele que cria um caminho no qual os outros vão enchendo esse rio. O rio principal é aquele que tem o maior volume de água. Esses menores aqui, que parecem folhas, ramos de folhas, né? São os afluentes, são os rios menores que geralmente desaguam num rio maior. Então vamos ser bem grotesco. Essa barreira não precisa ser naturalmente natural, né? Arthur, sim, ela é natural, tá? O homem não consegue construir uma barreira. Só se for uma coisa para drenar uma pequena área, que eu estou falando, Arthur, de onde um grande rio ele começa a se formar, uma grande bacia começa a se formar. Aqui sim são elementos naturais. Por exemplo, Arthur, ó, essa área montanhosa aqui é uma barreira natural, não foi o homem que construiu. Então ele não teria condições de fazer, só que se criar uma pequena barragem, eu entendo você.
para separar uma barragem da outra, tudo bem. Não, isso aí é uma coisa muito maior, tá, Arthur? Aqui, uma ordem, um rio desse aqui, vamos botar, ele tem mais de 1.000 quilômetros, tá? É uma área que, uma bacia hidrográfica, por exemplo, a bacia amazônica, ela percorre mais de 7.000 quilômetros, 7.000 quilômetros, então uma área gigantesca. Aqui é só um desenho para você tentar identificar o que é um interflúvio, né, que divide duas bacias hidrográficas, uma área que é gigantesca, de milhares, centenas de quilômetros de extensão. Beleza? Então aqui não foi o homem que construiu, são elementos da natureza, tá? Aonde tem as nascentes, aonde o rio nasce, aonde o rio percorre, os afluentes são os rios menores que desaguam no rio maior. Então vamos pensar no rio como uma avenida. Por exemplo, a Avenida Vitória, lá no centro de Vitória. Nas ruas laterais, a Avenida Vitória seria o rio principal. As ruas laterais seriam os afluentes que estão ligando a essa avenida principal. Então, ó, rio principal, uma avenida, os afluentes, as ruas menores, laterais, que vão se encontrar com esse rio, com essa avenida aqui. Conseguiram entender? Subafluentes, rios ainda menores que desaguam no afluente. Olha só a hierarquia aqui. Um córrego que deságua num pequeno riacho que deságua num rio. Ó, aí, olha como esse rio ele vai encorpando, ele vai ganhando volume, ele vai enchendo mais de água. O rio ele começa pequeno, Arthur, primeira série, mas depois ele vai ganhando corpo porque ele vai passando centenas ou milhares de quilômetros, dependendo aonde ele vai estar, e assim ele vai enchendo o volume d'água, né? E aqui embaixo nós temos a diferença entre rede hidrográfica e bacia hidrográfica. A diferença é mínima, é só para complicar vocês mesmo. Aí o professor fala, pô, você gosta de perturbar os alunos, é verdade. A rede hidrográfica, olha só, ela é drenada por um rio principal, ó, e seus tributários, rios menores. A bacia hidrográfica, ela drena, além do rio, seus tributários, essa área aqui, ó. Tá vendo como ela vai drenar essa região todinha aqui, ó? Olha a direção dos rios. Pergunta de visão de geógrafo. Deixa eu ver aqui quem responde para mim. Atenção nessa imagem aqui. Não, vamos nessa aqui, ó. Vamos nessa imagem aqui, ó. Montante, o que é? Onde o rio se monta, próximo às nascentes. Jusante é o curso onde o rio está indo para fora. Olhando essa bacia, essa rede hidrográfica, onde são as nascentes dos rios pequenos e do rio maior? Quem indica para mim? Ah, mas vocês, professor, não tenho caneta para mostrar aí. Vamos lá que eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Como é que eu sei a nascente de um rio aqui? Onde ela começa? Será que é aqui? Não, galera. Muitos acham que a foz é aqui, ó. Não é. Repare, nascente de um tributário, nascente principal do rio principal, tá vendo, ó? Como é que eu sei, ó? O curso dele, ó. Olha como você sabe que esse rio está começando aqui, está terminando aqui. Olha o direcionamento. Geralmente é um local superior, sim. Mas muitos acham que aqui é onde o rio termina. Não. Aqui o rio está começando, ele vai terminar aqui no final. Geralmente aqui vai ter um mar, ou não, mas na maioria das vezes, sim. Por que eu sei que aqui é nascente? Olha a direção desse curso, ó. Olha como ele vai descendo, tá vendo? Ele não vai subindo, ele não vai terminar aqui, ó. Ele vai começar e vai descer esse sentido aqui, ó. Muito atento a isso, são detalhes que muitas vezes a gente acha que é fácil, mas para vocês nem tanto, né? Que vocês não têm uma prática. E alguém poderia me dizer qual o sentido desse rio
Qual direção? Norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste? Quando você tem uma dúvida, vamos lá. Olha a dica que eu dou para vocês. Faz aqui a Rosa dos Ventos. Nossa, que linha reta, hein? Quem falou sudoeste aí? Gustavo Murilo, parabéns, garoto. Olha só. Ó, leste, norte, minha letra é bonita, né? Oeste e sul. Entre o sul e o oeste, para onde ele está indo, ó? Sudoeste. Beleza, isso é questão de Enem, tá? Minha letra é maravilhosa, vocês morrem de inveja, morram de inveja, por favor. Vamos lá, gente, ó, olha como você mata uma questão de Enem. Qual é a direção no percurso do rio destacado no mapa? Faz a Rosa dos Ventos, vê onde é a nascente. Certo, professor? O quê? O que você perguntou? Deixa eu ver. Sudoeste, certo, é isso aí. Deixa eu ver o que é que... Onde o volume d'água é maior é a foz, porque seria... Toda a água desaguaria. Olha só, é verdade. A nascente tem um volume menor, tá? O Arthur, porque lá ele está começando a se montar, né? Então ele está se formando. Geralmente a nascente é um riacho. Quando chega a foz é aquele volume maior de água, muito bem. Mas às vezes na parte intermediária onde tem um volume maior, por exemplo, o Rio Amazonas é assim, onde tem a parte de maior volume d'água na parte mais próxima à foz, porém no curso intermediário, médio, beleza? Sabemos que o norte é para cima, depende, né, Murilo, onde você vai estar. No mapa aqui, o leste vai estar aqui, norte aqui. Se eu botar uma setinha assim, ó, vamos lá, Murilo. Ó, norte é para baixo. Qual seria a direção desse rio aqui? Nem sempre o norte é para cima. Isso vai depender de seu posicionamento em algum local na superfície terrestre. Vamos supor que o norte é aqui, ó, para baixo. Deixa eu apagar aqui, ó. Norte é para baixo. Vamos lá. Meu Deus. Tô quebrando. Deixa eu ver aqui. Botar a luz. Ó, se eu falo que o norte é aqui, ó, o sul é aqui. Cadê o leste? Cadê o oeste? Qual a direção do rio agora? Quem responde para mim? Ó, norte aqui embaixo. Vamos supor que eu estou numa posição com o norte aqui embaixo. Entre o norte e o leste, aqui vai ser nordeste. Então, lá numa prova de vestibular do Enem, eles vão botar uma orientação indicando onde é norte para vocês. Com certeza. Ótima pergunta sua, viu, Murilo? Sabe por quê? Porque um mapa ele pode ter um direcionamento onde você esteja. Por exemplo, o norte para nós aqui é na Bahia. O norte para o Acre é o Amazonas. Entendeu? Isso vai depender de onde você vai estar. Muito atento a detalhes em geografia. Vamos lá, gente. Continuando aí. Águas subterrâneas. Quando eu falo águas subterrâneas, são águas que estão inseridas no subsolo. Tá? E de onde vem essa água? Poxa, de um rio que infiltra a água, das chuvas. Então nós temos vários locais no mundo onde parte da água que vem do ciclo da água, que vem das chuvas, dos rios, ela infiltra no subsolo e ela cria um reservatório aqui que a gente chama de lençóis freáticos, aquíferos, vai depender da sua localização. Então o que acontece aqui? Parte daquela água que vem da superfície através das chuvas, dos rios, dos lagos, elas vão filtrando no subsolo e vão
criando ali um reservatório de água subterrânea. Por isso que a gente chama de águas subterrâneas. São águas localizadas abaixo do nosso nível daqui de escoamento, né? E nós temos em muitos lugares do mundo muita água infiltrada nessa região. Esse infiltramento ocorre principalmente das águas do ciclo de renovação natural da água. Então, a chuva, os rios e lagos. Por que existem as nascentes, gente? As nascentes, eles existem em locais de saturação de água. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma nascente, vamos supor. Esse nível de água aqui, ela vai enchendo, ela vai esborrando. E assim começam essas águas subterrâneas a irem para a superfície em forma de pequenos riachos, nascentes. É a saturação da água subterrânea que vem para aflorar na superfície. Aí que vem as nascentes, os córregos, os rios. Então, é dessa água subterrânea e, lógico, não é só dali. Depende do ciclo da chuva, depende do ciclo do degelo, mas a água saturada também faz com que nós tenhamos água em nossa superfície. É uma conjunção. Água saturada subterrânea, água que vem das chuvas, do degelo. Então, juntam-se esses elementos, formam-se esse escoamento de água que nós temos aí de forma natural, tá? Quando tem uma estiagem e seca, não seca algumas nascentes, porque o nível de água ela começa a baixar, que está subterrâneo. Se não tem chuva, se o nível de água começa a baixar, aquela água não começa mais a brotar na superfície. Por isso que muitas vezes uma nascente seca ou temporariamente ela seca, ela não tem mais água que corre. Vai depender da conjunção do volume de reposição de água em nossa superfície, através da infiltração, precipitação, condensação. Então, para a gente ter água, tem que ter chuva, tem que ter degelo, tem que ter, né? Senão, se parar de chover aqui 100 anos, nós vamos secar a maioria dos rios do mundo, né? Ou se não for todos, né? Mas vai ter gelo, em algumas regiões vai ter o degelo, vai ter ainda um volume de água. Mas em regiões onde não tem gelo, cadê? Nós dependemos quase que exclusivamente do ciclo das chuvas, também da evaporação das florestas. É uma conjunção aí, né, gente? E o que seriam os aquíferos? São águas que estão saturadas embaixo do subsolo. E aqui no Brasil, gente, nós temos dois dos maiores aquíferos do mundo, não só em território brasileiro, tá? Mas também em território aqui próximo em territórios próximos ao Brasil. O aquífero Alter do Chão foi descoberto lá na Amazônia. Toda essa água aqui, que é gigantesca, olha só, ela pega parte do estado do Amazonas, pega grande parte do estado do Pará, Amapá, tem um grande volume de água, como se fosse um reservatório, uma caixa d'água subterrânea. Olha esse aquífero aqui em tamanho, o aquífero Guarani, que eu tenho quase certeza que você já deve ter ouvido falar sobre esse aquífero, que ele fica lá na divisa do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É o aquífero Guarani, tem um volume de água gigantesco e a maior parte dele está em território brasileiro, tá? Então, muito atento a isso aí. São aquíferos, são locais onde tem um grande reservatório de água subterrânea. Já caiu uma questão do aquífero Guarani no Enem, por exemplo. Você localizar, por que Guarani? Aqui é um local onde viviam as tribos guaranis antes da colonização europeia. Entre aqui o sul do Brasil, até no sudeste, pegando aqui grande parte do Paraguai. Tanto que a moeda oficial do Paraguai se chama Guarani, né? Então, na Argentina, parte do Uruguai, é onde viviam a tribo Guarani.
e esse aqui, ó, na Amazônia, tá? Então, ó, esse aqui foi descoberto mais recentemente, o Walter do Chão. Começa a descobrir sua capacidade real. Segundo os estudos da Universidade Federal, esse aquífero tem 2 vezes o volume de água do aquífero Guarani. Fica totalmente em solo brasileiro. Não em volume que a gente fala dentro do território brasileiro, tá? Em volume d'água de reservatório de água, o volume em metro cúbico muito maior do que o volume em Guarani. Esse para o Brasil, estrategicamente, é muito importante, como esse também é. Por que os aquíferos são locais importantes? Porque, geopoliticamente falando, com essa escassez de água no mundo, você pode recorrer a outros meios para retirar água potável para abastecer seu território. E olha o Brasil como ele é abençoado, tanto no centro-sul quanto no norte do país. Nós temos reservatório para abastecer a população brasileira por muitos anos. Que bom isso, né? Pelo menos uma notícia boa para nós. As águas oceânicas, elas são águas que estão localizadas, gente, nos oceanos, né? Lógico. É uma água que a gente chama de salgada, né? Tem um volume maior de sais minerais. Elas representam 97% do volume de água no mundo. Então, muitos de vocês têm uma dificuldade de diferenciar o termo mar e oceano. Quem gostaria de responder para mim? Oceano é o quê? Vamos lá, Gustavo? Luiz Gustavo? Arthur, quem mais? Mas vamos chamar as pessoas que estão devagar na minha aula aí. Vou chamar o nome aqui, vamos ver se vai responder para mim. Deixa eu ver. Olha, deixa eu ver aqui quem eu vou chamar. Tomara que esteja na aula. Deixa eu ver. Cíntia. Cíntia está aí? Qual a diferença de oceano e mar, Cíntia? E Cíntia está me deixando no vácuo, hein? Então vamos lá, o oceano é todo o volume de água que nós temos. O oceano é maior, Gustavo. Isso aí. O mar é a parte final. Isso aí, Gustavo, é a parte final do oceano. Por exemplo, o Oceano Atlântico, Mar de Cambori. Olha só, o Oceano Atlântico abrange todo aquele corpo d'água. O Mar de Cambori é aquela faixa de praia onde termina o Oceano Atlântico naquela região. Então, o mar seria o quê? A parte final do continente. O tamanho seria a diferença maior. E profundidade, lógico, né? Então, onde estão as grandes correntes marítimas? Arthur, as grandes correntes marítimas, elas circulam pelas diferentes regiões do mundo. Eu vou chegar lá agorinha mesmo. Deixa eu só falar para vocês sobre os tipos de mares. Nós temos tipos de mares. Por exemplo, os mares abertos ou costeiros são aqueles mares que estão em contato direto com o oceano. Olha só, por que esse aqui é um mar aberto? Olha como ele tem um contato direto com o oceano. Tá vendo? Aqui é o mar da China, lá no extremo oriente. Por que esse é um mar aberto? Toda essa faixa aqui está voltada para o oceano. O que seriam mares fechados ou isolados? São chamados de lagos salgados. Eles não têm um contato direto com o oceano. Por exemplo, o Mar do Aral, o Mar do Cáspio. Eles são lagos salgados e fechados. Esse lago aqui, esse Mar do Aral, Mar Cáspio, olha aqui, ele não tem nenhum contato com o Oceano Índico ou com outro tipo de oceano. Por isso que ele é chamado de mar isolado. E os mares interiores, eles têm uma pequena ligação com o oceano. O Mar Mediterrâneo, olha aqui, esse aqui. Sim, Arthur, eles auxiliam na formação da precipitação. Estou chegando lá, deixa eu só falar isso aqui, beleza? Olha o Mar Mediterrâneo, como ele é um mar interior. Ele tem essa ligação, que é o Estreito de Gibraltar, com o Oceano Atlântico. Aqui não tem ligação com o oceano, aqui tem um pequeno estreito que liga o Mar Mediterrâneo
ao Oceano Atlântico. Aqui não. Aqui é um mar isolado do oceano. Aqui é um mar totalmente aberto ao oceano. Então, essas denominações aqui, ó, mares abertos ou costeiros, mares fechados, ó, sem contato com o oceano, e mares interiores, ó, tá no interior de 3 continentes, porém tem uma ligação estreita com o oceano. Essas são as principais diferenças, tá? Vamos lá. Ah, lá as correntes marítimas, Arthur. Agora nós vamos chegar lá. E as ondas? Vocês sabem como se formam as ondas? Ah, pelas tsunamis, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes, como é que se formam as ondas? Quem quer responder para mim? Força dos ventos. Muito bem, Gustavo. Parabéns. Então imagine, as ondas elas começam a se formar lá no meio do oceano, não é na praia. Na praia é o quebra-mar, eles quebram, elas chegam na parte final, a corrente, isso aí. Então, para se formar onda, tem que ter uma pista. E essa pista, quem faz ela correr? É o vento assopra, as águas do mar do oceano vão seguindo uma direção, vão criando ondas, e quando chega no mar, que é a parte final, não tem mais a pista, ela acaba, as ondas quebram ali, no quebra-mar, onde o surfista, eles pegam as ondas ali no quebra-mar. Essas ondas, elas estão vindo lá no oceano, e ela vem de acordo com o vento. Quanto maior o vento, maiores serão as ondas, né? Tem as ondas que são formadas pelos tsunamis, sim, mas eu estou falando de forma natural. Assim, tsunami é um elemento natural também, mais constante, né? O que ocorre constantemente são com as forças dos ventos. Lógico que os tsunamis eles vão criar uma condição de formações de ondas gigantescas, mas isso não ocorre no dia a dia. No dia a dia, os ventos fazem esse tipo de movimento das correntes marítimas formando essas ondas. E reparem aqui que as ondas têm a crista, a parte mais alta da onda, a crista da onda, o cavado é a parte mais baixa e o comprimento, ó, o comprimento de uma onda para outra. Por isso que você está lá na praia, às vezes, quando a onda e a outra é mais curta, você leva caldo, né? Quando você tem um espaço maior de formação das ondas, os surfistas eles gostam desse tipo aqui, ó, onde o comprimento de uma crista a outra fica mais distanciado. E aqui, mais para cá, onde elas se quebram, onde acaba a pista. Para ter uma onda, você tem que ter uma pista. Gosta de tomar caldo? Né? Ixi, já tomei muito caldo, Arthur, meu Deus. Né? E aquele calção meu ia lá no joelho, você imagina a cena, que coisa horrível, né? Então vamos lá. Isso aí se forma. Aí eu pergunto, por que numa lagoa nós não temos ondas gigantescas? Quem responderia? No mar nós temos. E por que numa lagoa nós não temos aquelas ondas que se formam no mar? Quem responde para mim? Fácil. Tem vento sim, mas não tem a pista, né, Arthur? A lagoa é curta para a onda se formar. Tem aquelas marolinhas, você vê? O oceano é uma pista gigantesca, de centenas de quilômetros. Ela vem numa pista enorme. A lagoa não tem um distanciamento para ela formar grandes comprimentos e cristas de onda, como nós temos nos oceanos. Uma pista, igual avião. Um avião de grande porte, ele tem que ter uma pista bem comprida para ele decolar e pousar também. A onda também precisa de um comprimento, uma distância de uma pista para ela se formar. Por isso que nós, em Lagoas, nós temos aquelas marolinhas, não tem aquelas ondas gigantescas como a gente observa em oceanos. E as correntes marítimas? Aí, ó, tá vendo, o Arthur?
Por isso que a tsunami se forma lá no final. Sim, ela vai se formar exatamente onde tem o epicentro, onde foi o choque. Ali ela começa a sugar parte da água da praia e ela vem criando aquela condição de massa e ela vem correndo com toda a força pro quebra-mar. É ali que o bicho pega. Né? O tsunami são ondas ainda muito mais agressivas. Porque se combinar um tsunami com ventos fortes, como tufões, furacões, vocês notam como as ondas invadem o pegar um jacaré é ruim, hein, Arthur? Sai fora, bicho. Eu tô voando de ali. Vocês já notaram que quando nós temos tufões, furacões nos oceanos, como vem ondas gigantescas, avançam no continente adentro? Então, um furacão ele pode chegar a mais de 200 quilômetros por hora. Né? É complicado. Tá? Então, os ventos são os principais formadores. E as correntes marítimas são as águas em movimento. O que faz as águas se movimentarem? Os ventos e, lógico, o movimento de rotação da Terra. A Terra faz seu giro diário, combinado com a circulação do ar. Então, as correntes marítimas que começam, aqui está pequena essa figura, essa imagem, porém elas começam a circular em todas as regiões do mundo. Repare essas setas em vermelhas são as correntes marítimas quentes. Elas se formam em regiões quentes da Terra, tropical, por exemplo, e tem as correntes frias que se formam nas regiões frias, nas regiões polares. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Sim, mas a Terra não é plana, Gustavo. É verdade, você tem razão. Vamos lá. E quais seriam as consequências das correntes marítimas? Dependendo. As correntes marítimas frias, as águas são frias, não é? Água fria evapora muito? Não. Se você bota uma água fria lá no fogão, se ela não esquentar, ela vai evaporar muito pouco, não é? Então, geralmente, onde tem correntes marítimas frias, são áreas de estiagem. Pode ser regiões frias e geralmente secas, ou pode ser regiões quentes e secas. Por exemplo, por que o deserto do Atacama está aqui, ó, nessa parte oeste? Ó, vou mostrar aqui com vocês aqui, ó. Aonde nós temos correntes frias, geralmente nós temos desertos. Olha uma corrente fria aqui, eu acho que vocês não estão percebendo. Aqui está o deserto do Atacama. Olha uma corrente fria que passa aqui na corrente de Benguela, ó. Aqui nós temos dois desertos. Por quê? Deserto do Atacama, a água é fria, evapora pouca água para a nossa atmosfera, formam-se poucas nuvens, poucas chuvas. Onde nós temos desertos, geralmente, não sempre, nós temos correntes marítimas frias. Porém, tem um benefício. As correntes marítimas frias, elas criam uma reprodução de fitoplânctons que é muito bom para a pesca. Onde tem corrente marítima fria, as atividades pesqueiras são riquíssimas, muito forte aqui no Peru, Chile. Tem o deserto do Atacama, mas tem uma área muito rica em pesca. Já as correntes quentes são ao contrário, não é? Água mais quente, o processo de evaporação é maior, formação de nuvens maior, nuvens ocasionam chuva. Geralmente, com algumas exceções, onde nós temos correntes quentes, nós temos muita umidade. Onde nós temos correntes frias, nós temos pouca ou baixa umidade. Lembrando disso. Por quê? A corrente fria, a água evapora menos. Se evapora menos, formam-se menos nuvens. Se formam-se menos nuvens, criam-se possibilidades de escassez de chuvas, áreas semiáridas, secas, desertos. Isso que ocorre aqui no deserto do Atacama e no deserto da Namíbia e do Kalahari aqui que nós estudamos no 9º ano, tá? Olha lá, para vocês entenderem esse tipo de dinâmica, nós vamos relacionar as correntes frias com formações de deserto.
Vamos relacionar as correntes quentes com regiões úmidas, quentes e chuvosas. Beleza? Joia pura? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, e tem para a gente terminar aqui, ó, a formação de golfos e baía. Por que nós temos a Baía de Vitória, a Baía de Guanabara? Repara que são reentrâncias dentro dos continentes. Olha um golfo aqui, ó. Por que é chamado de golfo isso aqui, ó? Porque aqui nós temos oceanos, o oceano entra aqui numa região continental e tem uma reentrância aqui, ó, onde ele se mantém. O Golfo de Camburi, ó, a Praia de Camburi é um mini golfo, o Golfo Pérsico, o Golfo do México, né? A Baía de Vitória são áreas mais estreitas que o mar ele invade, ó, a Baía de Guanabara, aquela Baía de Vitória, vê como o Oceano Atlântico ele entra ali, ó, no Shopping Vitória, Terceira Ponte, vai chegando no centro aqui onde tem um Porto de Vitória, olha uma baía ali, tá vendo? Essa reentrância de uma água em uma área continental, ela ocorre de forma bem estreita. A gente poderia chamar de estreitos? Não, não estreito, ela pode ser um pouco mais larga, mais estreita, né? Então, os estreitos seriam o quê? Áreas estreitas. Olha o Mar Vermelho, como é um estreito, um mar estreito, ó. Tem uma área estreita que o mar, né, que o Oceano Índico invade entre o Oriente Médio e a África, e chega aqui, o homem construiu construiu aqui uma passagem marítima, o Canal de Suez. Beleza? O tempo meu está encerrando aqui. Eu estou encerrando também o capítulo 10. Alguma pergunta para mim? Vamos lá, gente. Dúvida? Ó, essa semana vocês têm uma atividade agendada, né, para fazer. Eu quero que vocês façam também os exercícios do caderno de atividade desse capítulo e da apostila. Semana que vem a gente vai corrigir exercício, beleza? Beleza, Arthur, Gustavo, joia. Um abraço a todos.